Você está planejando uma viagem de bicicleta e está em dúvida se o seu condicionamento vai ser suficiente para dar conta de percorrer toda a distância e o percurso que você está planejando? Então fica aqui comigo porque o assunto desse vídeo é treinamento para cicloviagens. É depois da vinheta. Fala turma, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo sobre cicloturismo que faz parte do nosso guia para viajar de bicicleta. Para quem ainda não conhece, são os dois e-books que eu lancei, deixo disponível o link aqui na descrição para você baixar gratuitamente. E eu disponibilizo também todo o conteúdo dos e-books em vídeo para quem prefere esse formato. Eu estou começando a falar agora sobre os assuntos do volume 2 do Guia para Viajar de Bicicleta. Então, são estratégias que você vai utilizar durante a sua viagem, coisa mais assim prática, mão na massa mesmo, para você utilizar ou um pouquinho antes na parte de treinamento ou durante, na hora de colocar o pedal mesmo na estrada. E o assunto de hoje é treinamento para cicloturismo. Ou seja, às vezes eu quero fazer uma viagem de bike, estou lá planejando, mas eu tenho dúvida se eu tenho mesmo condicionamento para isso, se eu vou aguentar percorrer aquela distância e talvez, dependendo do meu planejamento, do que eu estou querendo percorrer, talvez realmente eu precise treinar um pouco para me condicionar para dar conta daquele percurso. A boa notícia é que para a gente que adora pedalar, a gente vai se condicionar em cima da bicicleta, né, pedalando, fazendo o que a gente gosta, para quando a gente chegar no dia da nossa viagem, no momento da nossa viagem, a gente poder aproveitar ela da melhor forma possível, aproveitando as fotos, os passeios, né, ou mesmo a questão do próprio desafio físico que envolve uma cicloviagem, mas que não seja uma experiência, digamos, ruim, né, que você vai lembrar dela para sempre porque passou muito perrengue ou porque não conseguiu cumprir a distância, teve dores e desconforto ao pedalar e teve que às vezes abandonar essa cicloviagem. Então eu vou falar aqui de algumas estratégias do ponto de vista do treinamento que vão fazer você ter uma boa experiência com o cicloturismo, com a sua cicloviagem. Então agora eu vou falar de dois pontos básicos que às vezes as pessoas esquecem na hora de planejar, de se preparar fisicamente para a sua cicloviagem, e depois vou dar duas estratégias que vocês vão poder utilizar nesse período de preparação que vão deixar a experiência da sua cicloviagem muito melhor. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a distância pedalada por dia, ou então o tempo pedalado por dia, se você for quantificar isso em horas de pedal, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu falo sobre quantos quilômetros pedalar por dia. Não é bem isso que eu quero falar aqui, mas nesse vídeo eu quero falar sobre um ponto diferente. É muito comum ter um certo tipo de erro de planejamento, especialmente para os cicloturistas aí de primeira viagem, entre o que você pensa, o que você programa pedalar em um dia e o que realmente acontece na prática, na hora que você coloca o pedal ali na estrada. Isso pode acontecer por vários motivos, por inexperiência, mas por coisas que vão se apresentar ali no dia a dia da sua viagem. Né? Então, sei lá, às vezes você planejou pedalar uma distância num dia, no segundo dia, aí no terceiro dia você planejou uma outra distância, só que o seu corpo foi se cansando, né? E você não se sentiu confortável pedalando essa distância, ou seja, você tem que adaptar, você pode precisar adaptar por conta disso. E do ponto de vista do treinamento, a melhor indicação é você fazer sempre as suas cicloviagens com uma margem. E que margem é essa? Você vai experimentar em treino, durante os seus pedais, que podem ser no final de semana, em dia de semana, pequenas cicloviagens mesmo perto de casa, enfim. Você vai fazer na sua cicloviagem uma distância sempre menor do que aquela distância maior que você está acostumado a pedalar. Parece simples, mas eu vou explicar como que acontece. Então você pedala, vamos supor que a maior distância que você pedalou foi 100 quilômetros com a sua bicicleta. Só que você pedalou isso num longão, num dia de treino, né? E às vezes você não pedalou 100 quilômetros no dia, e no dia seguinte você pedalou mais 100, e no dia seguinte você pedalou mais 80, e no dia seguinte você pedalou 100 de novo, entende? E às vezes você programa uma cicloviagem com muitos dias, com uma distância muito alta ou muito próxima da máxima que você já pedalou e esquece que você vai fazer isso por dias seguidos. E quando você está pedalando normalmente, você não faz isso dias seguidos. Você faz esse seu longão, né? Depois você tem uma semana mais leve, você faz isso só nos finais de semana. Então isso é preciso ser levado em conta. Um outro ponto, você vai estar com a bicicleta carregada. Então essa diferença aí que eu estou sugerindo entre a maior distância que você pedala num dia e a maior distância que você vai pedalar na sua cicloviagem é importante. Exemplo,
dos 100 quilômetros. Então você pedala 100 quilômetros, já conseguiu fazer pedagem de 100 quilômetros aí com a sua bicicleta. Só que na cicloviagem você vai estar com uma bicicleta aí, digamos, sei lá, leve, com 5 quilos, com 8 quilos, com 10 quilos, com 12, com 15, aí vai depender, né? Mas seja qual for o peso que você está levando, isso vai produzir um esforço a mais e também um desgaste a mais. Então se você pedala 100 quilômetros, por exemplo, num pedal de final de semana, numa cicloviagem seria bem prudente da sua parte se você pedalasse 50 quilômetros por dia, metade. Por quê? Porque a bicicleta vai estar carregada, né? Nossa, André, mas metade eu consigo pedalar 100, por que eu vou pedalar só 50? Eu estou dando algumas indicações aqui do ponto de vista de treinamento, mas também do ponto de vista de cicloturismo. Se o seu estilo for aproveitar a viagem como turismo mesmo, pedalar, parar para lanchar, para tirar foto, né? Curtir também todo o passeio, você não precisa ficar querendo fazer a sua maior distância ou próxima dela todo dia. E aí, como aqui eu não escondo nada de vocês, é claro que eu vou contar um pouco do meu aprendizado. Se eu estou aqui dando essas dicas e contando isso para vocês, é porque eu aprendi, às vezes, nem sempre da melhor forma. Quando eu fui fazer a minha primeira cicloviagem, que foi de Parnaíba a Jericoacoara, pegando ali o litoral do Piauí, o litoral norte do Ceará, eu sabia que eu ia pedalar pouco por dia, porque eu ia pedalar na praia, né? Areia da praia. Teve algumas vezes que a maré subiu um pouquinho, eu tive que empurrar na areia fofa. Eu tinha planejado uma distância pequena por dia, mas em horas isso representou muito, né? Eu fiquei muitas horas pedalando, porque a velocidade era baixa, areia, sol muito forte, né? Mas o que aconteceu? Pedalei o primeiro dia, aproveitando o máximo, ótimo. Segundo dia maravilhoso também, mas o desgaste foi se acumulando. Então, o terceiro dia eu terminei com bastante sofrimento, acabou inflamando um pouco o meu dedo do pé. E o quarto dia, que era para ser um dia de pedal também, acabou que precisou ser um dia de perna para o ar. Então eu conto aqui para vocês, né, faço as indicações, não só pelo meu conhecimento como profissional de educação física, mas também pelo meu conhecimento prático de algumas experiências em cicloviagem. E o segundo ponto que eu quero falar com vocês, eu cheguei até a dar um spoilerzinho dele, é a questão da regularidade. Ou seja, você vai pedalar um pouco todos os dias. Né? É claro que você pode ter um tempo maior aí de férias e ter alguns dias da sua cicloviagem que você vai tirar para descansar, para ficar em alguma cidadezinha ou num campo, em algum lugar que você está curtindo muito e você vai ficar lá aproveitando as redondezas, mas não necessariamente pedalando. Agora, se você está planejando dias seguidos pedalando, você tem que acostumar com esse esforço também nos seus treinamentos. Tudo bem, na sua cicloviagem você está planejando, sei lá, pedalar 5 horas por dia durante 5 dias seguidos. E durante a semana, na sua rotina de trabalho, né, você não tem essa disponibilidade. Só que você pode chegar perto disso em alguns momentos. Quem sabe, por exemplo, num final de semana, às vezes você consegue pegar, por exemplo, sexta, sábado e domingo e pedalar, sei lá, 3 horas, 2 horas por dia na sexta, 3 a 4 horas por dia no sábado, 3 a 4 horas por dia no domingo. Você já vai estar se aproximando um pouco do que você vai experimentar na sua cicloviagem. Tem também a questão do desgaste acumulado, que pode fazer com que você ali no quinto, sexto dia, ou seja, à medida que os dias vão passando, você esteja realmente mais cansado desse esforço diário. Outro ponto para você pensar lá na hora do planejamento, né? Às vezes dias com uma quilometragem menor, com menos tempo em cima da bicicleta, alternando com dias que você vai pedalar um pouco mais, mesmo que você vai pedalar todo dia. E agora eu quero falar das estratégias que vocês vão utilizar para se preparar para a cicloviagem de vocês, ou mesmo para saber, olha, eu estou com um bom condicionamento para cicloviajar com o que eu estou pedalando hoje. Então a primeira estratégia, já falei um pouco sobre ela, que é a estratégia da regularidade, ou seja, tente pedalar aí dias seguidos, se aproximando o máximo possível do que você vai encontrar na sua cicloviagem, do que você planejou para você. Uma coisa que você pode fazer e que eu aconselho muito, e muitos dos meus alunos, das pessoas que eu acompanho fazem isso, é que você experimente pequenas cicloviagens. Às vezes você está programando um percurso maior, de mais dias, longe da sua casa, mas você pode começar experimentando cicloviagens de final de semana. Com certeza aí no entorno da sua cidade existem locais bonitos que você às vezes não conhece ainda, ou que já conhece, mas não conhece de bike, e pode ser uma ótima experiência e além de um ótimo treinamento. Olha que forma gostosa de treinar, experimentando aí uma pequena cicloviagem pertinho de você. E a última estratégia que eu vou te passar é muito importante tanto do ponto de vista físico como também técnico da sua cicloviagem.
As surpresas que você vai ter na sua cicloviagem são surpresas de paisagens bonitas que você vai encontrar, de pessoas que você vai conhecer, de tudo que você vai aproveitar na sua cicloviagem. Mas tem algumas surpresas que a gente não precisa ter. Por exemplo, a surpresa de como é pedalar com a bike carregada. Eu não estou querendo dizer para você treinar sempre com alforge, ou com bikepacking, ou com as bolsas que você for utilizar todos os dias de pedal, né? Você vai experimentar o cicloturismo na cicloviagem. Só que saber como a bike se comporta carregada, né? Saber o que muda ali no centro de gravidade da bicicleta, é importante para você não ter surpresas, digamos, que podem ser desagradáveis na sua cicloviagem. Então, às vezes você colocou as bolsas, carregou as bolsas e já foi para a cicloviagem. Aí quando você começou a pedalar, você viu que algumas bolsas não estão bem ajustadas, que você não acertou direito ali a forma de colocar a carga dentro e as bolsas ficaram chacoalhando muito, né? Tem um vídeo aqui no canal também do Guia para Viajar de Bicicleta sobre como organizar a carga nas bolsas e eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas você não precisa ter essa surpresa na hora, durante a sua cicloviagem. Experimenta antes. Não precisa ser todo dia, experimenta uma vez, duas, três no máximo, mas pedale a sua bike com a configuração que você vai experimentar na sua cicloviagem. Essa é uma surpresa que você não precisa ter e que quando chegar na hora de pedalar, você vai estar muito mais habituado, muito mais confortável e vai poder curtir as outras boas surpresas da sua cicloviagem. Bom, eu contei para vocês aqui inclusive uma experiência que eu tive com relação a essa questão do preparo físico para uma cicloviagem e agora eu quero saber de você. Você já teve algum descompasso aí na sua cicloviagem entre o que você estava planejando pedalar e o que você realmente conseguiu pedalar? Me conta aqui nos comentários, porque essa experiência é muito importante e ajuda também as pessoas que estão planejando suas viagens de bike e que acompanham aqui o canal. E claro, se por acaso você acha que está no momento de treinar com orientação de um profissional de educação física, eu deixo sempre na descrição dos meus vídeos o link Treine Comigo. Lá você vai conhecer o meu serviço de assessoria esportiva para ciclistas e vai ser um prazer ter você no meu time. Um grande abraço e boas pedaladas!